Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar uma opção para usar a minha base, aquela minha base cristal do meu jeito. Usei suculentas no meio para dar aquele toque e forminhas recicladas de Danone. Ficou muito bonito, bem transparente e eu espero que vocês gostem porque eu amei, adorei. Fica um presente bem bonito para dar para alguém ou para embelezar o seu próprio banheiro. Bora lá fazer comigo? Tudo prontinho, já separei a essência, o extrato de aloe transparente, para não mudar a transparência, as forminhas, as suculentas e forminha reserva. Vou fazer uma caldinha com açúcar do açúcar, dica da minha amiga Miriam Reis, balança, base e os utensílios que eu vou utilizar. Começo pesando o açúcar, para usar menos álcool ou glicerina em nosso sabonete, em nossa base, barateando um pouco. Então são 30 gramas de açúcar e 20 de água para formar uma caldinha. Até a água eu vou pesar, porque 20 ml é duro de medir, mesmo no copinho graduado. E coloco para derreter. Pesei também parte da minha base, 415 gramas. Já pesei o extrato e a essência também. Então, vamos começar a cortar a nossa base, que eu chamo de base cristal meu jeito, aquela que está ali no cantinho do lado direito. Vou deixar o link para vocês. Então vou cortar, continua bem transparente, mas perde um pouquinho com o tempo, né? Ela vai dando uma secadinha. Por isso a gente sempre coloca o glicerina ou álcool e nesse caso vou colocar um pouquinho a mais de calda de açúcar, que é ótimo para espumação, transparência e nossa limpeza também. Então vou cortando todinha a minha base. Não se preocupe se a caneca ficou muito cheia, porque ela vai ceder, vai diminuir ao ir derretendo. Levei para derreter em banho-maria e olha, é rapidinho que ela começa a derreter. Esqueci de pôr o pano embaixo. Aconselho que coloquem para não ficar essa dança. Mas olha a rapidez com que ela derrete. E outra coisa, gente, que eu percebi que derreter base em caneca é muito melhor do que em panelas largas. O calor segura e não precisa pôr tanto líquido para recuperar a base. Bem, como eu disse, agora sim, separei 20 gramas da minha caldinha de açúcar. Já derreteu toda a base, trago de volta. Deixei do lado das forminhas, adiciono essa caldinha de açúcar, os 20 gramas da calda de açúcar já e mexo. Ainda tá bem grossinha. É bom ficar um pouquinho mais rala, sabe? Tá mais de 60 graus, eu tiro o paninho para ela ir esfriando na superfície mais fria. Vou coar antes de adicionar os outros ingredientes. Tá bem grossa, notem, que desce com dificuldade na peneirinha. Então, coloco essa parte grossinha um pouco no fundo, para que não aconteça da suculenta ficar aparecendo para fora, fazer buraquinho. Fica esteticamente feio. Então, vou colocar primeiro uma camadinha dessa parte que está bem grossa, lá nas forminhas, onde eu vou colocar depois as suculentas. Volto o restinho de novo para a caneca de inox. Essa caneca de inox é ótima para derreter. Às vezes a gente não dá bola para o tipo de utensílio que usa, até usar, daí não fica mais sem. Eu sou assim com essa caneca agora. Vou colocar agora o extrato e a essência. Então são 8 gramas de extrato e 20 de essência. Estou usando a essência de rosas. Hidrossolúvel, porque nas bases a hidrossolúvel dá conta do recado, deixa perfumado e é muito mais em conta. Bom, tá na espessura que eu acho apropriada já. Tá bem mais ralinho, mas para garantir a transparência eu vou pôr uma tampinha apenas do álcool 92. Tem cerca de 2 a 5 ml, pouquíssimo. Essa tampinha é bem miudinha. Espirro o álcool para tirar a natinha que se forma por cima, para ficar todo uniforme a base. Derreteu bem mesmo essa base. Enquanto eu deixo ela descansando e diminuindo a temperatura, eu vou espirrando já álcool em todos os lados das suculentas, antes de colocar na forma. Aquela capinha já secou da primeira parte que eu coloquei, da base bem mais grossinha. Então espirra álcool por baixo, por cima das suculentas, para que a base que você despejar tenha uma boa aderência neste elemento, que no caso é a suculenta. Arruma com a mão, espirra mais álcool por cima também, e claro que a nossa base não vai estar em 30 a 40 graus. Para que ela tenha uma boa aderência sempre, é necessário mesmo que esteja entre 50 a 60 graus, que é o que a minha deve estar, porque já passou um tempo, faz tempo que ela tá no vidro, que é geladinho. Olha como ficou bonita, gente, nossa,
muito boa de derreter, muito boa a espessura dessa base, colocando aqueles líquidos que eu coloquei. Porque para recuperar a transparência, ficar mais maleável, sem contar essência e extrato, pode pôr sim um pouquinho desses líquidos, que são álcool, glicerina ou caldinha de açúcar, para recuperar a transparência e deixar um pouco mais leve. Base desse tipo, que tem coco, esteárico e outros óleos. Mas lembrar-se que menos é mais, quanto menos melhor. E aí você vai sabendo, vendo o que dá certo e perceber a textura. Então ficou desse jeito, coloquei lá dentro de casa, né? E em poucas horas estava bem durinha, mas eu deixei para desenformar no outro dia. Ó, dá trabalho, viu? A forma de Danone é bonita, é reciclada, mas dá um certo trabalho. Tem que usar aquele teste lá do acetato. Abre um pouquinho e deixa entrar ar. Ficou bem transparente, bem bonito. Não poderia ter ficado mais transparente se eu tivesse colocado mais álcool, mas eu prefiro assim, que fique mais espumante, que fique com essa transparência natural, normal, não está parecendo um vidro, mas dá para ver bem o objeto, a suculenta lá dentro. E se você gostou, curte, comenta aqui embaixo. Se não é inscrito, se inscreva. Aqui temos sempre novidades. Agradeço aos meus inscritos. E vamos todos fazer saboaria artesanal. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau.